Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Ilha do Chelsea. Meu nome é Thiago Pimentel e vocês estão aqui para os 5 motivos da nossa vitória, da nossa goleada acachapante 7-0 contra o Port Vale pela FA Cup. Estamos na semifinal. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o Arsenal tá enfrentando o Southampton. Confesso que eu nem sei quanto é que tá o jogo para eles. E o West Ham ainda vai enfrentar o Leeds, então a gente não sabe quem a gente pega na semifinal. O City, mais cedo, despachou o Liverpool de forma bem humilhante, eu acho até. Acho bem contundente o 4-0 deles para cima do Liverpool. O Salah perdendo um pênalti, tudo deu errado para o Liverpool. Fico triste com uma notícia dessas, claro, né? Mas, enfim, não sabemos quem a gente vai enfrentar ainda na semifinal. Vamos descobrir em breve, eu acho que é amanhã que é o sorteio, ou deve ser hoje ainda, não sei. De todo modo, resultado irretocável, resultado muito bom, né? Dominante, uma atuação onde realmente, assim, muito profissional do Chelsea, a atuação, não tenho o que falar, não tem uma vírgula aqui pra gente dizer. Realmente o Chelsea se impôs do primeiro minuto, do segundo minuto, né, já com 1-0 no placar, ao último. Então eu não tenho nada para falar da partida hoje negativamente, para alegria ou tristeza de vocês, mas nada de oba-oba, gente. O Port Vale é o lanterna da terceira divisão inglesa. O Port Vale está basicamente rebaixado para a quarta divisão inglesa. Então a gente fez exatamente o que o torcedor médio espera de um time com 2 bilhões investidos contra o lanterna da terceira divisão. Né? Isto posto, cara, tentando analisar aqui o jogo, acho que o vídeo poderia facilmente acabar aqui. É porque, porra, eu tô levando isso aqui como meu trabalho. Eu gosto de ser sincero com vocês, né? Eu não sei. Vai meio contra com que as coisas que eu aprendo na faculdade, né, e pesquisando sobre rede social, né, que eu também aprendi nos meus estágios, né, mas eu gosto de ser sincero com vocês, eu gosto de admitir para vocês que tem vídeos aqui que, francamente, eu não sei o que falar. Eu não sei. Entendeu? E esse vídeo aqui é um desses vídeos. Eu até tenho coisas aqui para falar, existem. Eu acho que dá para falar aqui dos brasileiros e eu vou falar deles, né, que foram bem literalmente decisivos hoje. Mas de verdade, vale a pena pontuar que a atuação do Estevão hoje? Tipo, eu vou fazer isso, porque, como eu falei, eu tô enxergando aqui o que eu faço no Ilha do Chelsea como um trabalho. Mas vale a pena? Tipo, você se importa de ouvir que o Estevão hoje poderia ter feito melhor? Vale a pena? Porra, mas vamos lá. Né? Em termos da escalação, o Enzo Fernandes hoje, né, tá suspenso aí pelo Chelsea, né, sofreu uma sanção depois das falas bombásticas dele, né? Oh, meu Deus, eu quero viver em Madrid. Deboches à parte, eu sei, todo mundo sabe que o Enzo Fernandes está rebolando pro Real Madrid. Mas eu acho muito curioso que o Enzo Fernandes foi punido e o Cucurella não. Eu repito, para mim, o que o Cucurella falou foi mais ofensivo. O que o Cucurella falou não foi... Quer dizer, foi. Né? Foi uma crítica construtiva. Só que foram críticas muito mais duras, inclusive direcionadas ao próprio modelo que o Chelsea tem em vigor hoje, do que o Enzo Fernandes. E o Cucurella falou com todas as letras de que seria difícil recusar uma volta ao Barcelona. E assim, o Cucurella deixou o Barcelona brigado. Eu não sei se vocês sabem disso. Não é tipo, sei lá, um Pedro da vida, ponta, né, Pedro Rodrigues, que jogou aqui no Chelsea, falando sobre o Barcelona. Não é um Fábregas da vida falando isso. É um cara que saiu do Barcelona chutado.
que foi dito por quem comandava o clube na época como um jogador que não tinha o talento de La Masia, que ele era mais raçudo do que de fato talentoso. Então, ele rebolar também para o Barcelona é algo que eu acho que deveria irritar a torcida do Chelsea tanto quanto, se não mais, do que o Enzo Fernandes falando que gostaria de viver em Madrid. É só algo para a gente refletir, na minha opinião. Para mim, os dois estão corretos no que eles estão falando. Para mim, os dois estão corretos em olhar para o modelo que o Chelsea tem em prática aqui há 4 anos e falar, cara, isso aqui não tá legal. O Cucurella, por exemplo, 28 anos, o Enzo, 25. Cara, carreira é curta, 15, 20 anos de carreira no máximo. Eu tô aqui há 4 anos, porque a gente tá falando de 2 jogadores aqui que estão desde a primeira temporada de Clear Lake Capital, né? Então eu acho válido esses caras olharem e falarem, cara, eu tô aqui há 4 anos, as coisas não mudam, é o ciclo se repetindo toda temporada, de técnico novo, demite, contrata meio mundo, vende metade do mundo, demite o técnico e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Isso não é futebolisticamente saudável. Eu acho que eu deveria ir para um Real Madrid. Eu acho que eu deveria ir para o Barcelona. Eu não culpo eles, nem o Cucurella, nem o Enzo, de forma alguma por se sentirem assim. De verdade. Eu só acho curioso e eu acho muito válido questionar nós enquanto torcida e quem cobre o clube diretamente enquanto jornalistas, questionar por que o Enzo foi punido e o Cucurella não. Será que é porque o Enzo é prioridade para ser vendido? Ou será que aí já seria uma coisa minimamente mais compreensível, que é o Rosselló falou que conversou com os dois, né? Conversou com o Enzo, conversou com o Cucurella. Tá. Aí, será que a conversa com o Enzo foi ruim, mas a conversa com o Cucurella foi boa? Cabe a gente questionar isso, gente. Todo mundo aqui tem autonomia, tem pensamento próprio, tem liberdade própria para pensar e achar o que quiser. Entendeu? Vamos ser melhores aqui. Eu falo isso enquanto torcedor do Chelsea e enquanto jornalista. Vamos ser melhores do que acreditar cegamente em notícias que são obviamente manufaturadas pelo clube para fazer o torcedor esquecer da merda que está acontecendo aqui? Vamos ser melhores do que isso enquanto torcida? Porque os caras estão aqui, ó, balançando um pedaço de carne na sua cara e você tá aceitando, sabe? Ah, não, tá tudo bem, o Enzo Fernandes vai sair, a gente vai comprar o barco. Caguei pro barco. A gente vai comprar o barco da gente mesmo. De nós mesmos, a gente vai comprar o barco do Strasbourg. Tá ligado? Tipo, caralho. Enfim. Eu já tô deturpando aqui a análise do jogo, né? A escalação, eu acho que não teve muito problema. O Chelsea foi basicamente com o time titular, com exceção da defesa. Mas mesmo assim, Sanches, Gusto e Fofana são titulares quase que a temporada inteira, né? Aí beleza, o Tosin e o Rato? Não. Mas o Chelsea não tem 22 jogadores fantásticos, o Chelsea não tem um time titular, o Chelsea tem 2 times, né, 22 jogadores world class. Não é isso, né, essa narrativa? Então, enfim. Eu acho que o único asterisco na escalação é o Tosin jogar, né? Francamente, assim, me preocupa muito o futuro do Josh Hampton. Eu acho que ele tem tudo para ser o próximo Lewis Hall da vida. Um talento que tinha espaço para subir no time principal do Chelsea, que foi escanteado, que foi negligenciado e vai ser vendido, vai ser negociado contra o clube, porque é da base e jogador da base é 100% de lucro garantido no bolso do Chelsea. Esse clube não está preocupado com futebol, gente. Só dinheiro. Só dinheiro. Quando vocês perceberem isso, o
quão antes vocês perceberem isso, melhor. Pra todo mundo. Agora, de fato, nos debruçando para analisar o jogo, como eu falei no começo do vídeo, ficou claro, desde o primeiro minuto, que é um time de terceira divisão que está prestes a ser rebaixado para a quarta, contra um time de Premier League. Por mais que a gente tenha os nossos problemas, por mais que o time do Chelsea não seja perfeito, o nível hoje era gritante, a diferença, né, entre qualidade de um e qualidade de outro. Do primeiro ao último minuto. Tipo, dá até pena dos caras. Dá até pena. Pelo amor de Deus. E assim, por outro lado também, o Port Vale eliminou o Sunderland. Cara, Sunderland, torcedor do Sunderland que tá aí, Sunderland Brasil, Chique Bahia que torce pro Sunderland, ou Anta Gorda, os comentários que eu recebo aqui na página, né, maluco de Nova Iguaçu que torce pro Sunderland. Por que vocês perderam pra esse time? Tipo, de verdade. Tipo assim, me explica. Vocês ganharam da gente. O Sunderland veio pro Stamford Bridge e ganhou do Chelsea. Como é que vocês perderam pra esse time? Esse time horroroso do Port Vale. Eu quero muito entender. Tipo, é impressionante. É impressionante. Mas, enfim, exemplos disso, cara. Exemplos do nível gritante, do nível pavoroso que é esse time do Port Vale, com todo respeito, é o segundo gol do Chelsea. O gol do João Pedro. Cara, o Andrei dá um passe que é uma boa visão do Andrei, ele consegue identificar um passe ali legal pro Pedro Neto, mas a execução é ruim. O Andrei dá um passe aberto pra caralho, e o Pedro Neto vai na luta, na raça, e consegue ganhar do zagueiro num lance ridículo por parte do zagueiro, porque, pelo amor de Deus, o zagueiro tinha vantagem na jogada, e o Pedro Neto deu um giro e pegou a bola. Aí o Pedro Neto toca na marca da pequena área, o João Pedro de costas pro gol, com dois zagueiros ali na linha, o João Pedro tem tempo de receber a bola, matar, pensar, girar e bater no canto. Tipo assim, meu amigo, isso é inaceitável. Tipo assim, isso é bizarro. Como eu falei, é a prova do nível muito abaixo da defesa do Port Vale, do time do Port Vale como um todo. Dá até pena. Papo reto. Então, assim, não tem muito o que analisar. O jogo inteiro foi pautado nisso. Foi pautado no Chelsea ali, na primeira marcha, ali administrando um resultado, um grande resultado. E aí, quando o Chelsea queria fazer um gol, quando o Chelsea queria, né, ampliar a vantagem, ia para a segunda marcha. Só. Acelerava ali 10 km por hora. Aumentava ali a velocidade média um pouquinho. Só. E aí ia lá e fazia gol. E aí, de novo, administrava. Então, acho que só para fechar o vídeo, eu só queria falar dos brasileiros mesmo, né? Eu já falei ali do gol do João Pedro. Eu queria comentar rapidamente do Estevão. O Estevão voltou hoje, jogou 90 minutos, né? Eu acho que jogou. Jogou, né? E, cara, o Estevão hoje, ele foi muito voluntarioso, como sempre, muito participativo, sempre buscando o jogo. Fantástico, adoro isso no Estevão. Pra mim, isso é uma característica que o Garnacho não tem, que o Pedro Neto não tem, e que bom que o Estevão é assim. Dito isso, contra um time lanterna da terceira divisão, o Estevão perdeu o gol pra caralho. O produto final do Estevão deveria ter sido melhor. Se é um jogo de Premier League, se é um jogo contra o Brighton, se é um jogo contra o Everton, se é um jogo contra um Arsenal da vida, eu até entendo e a minha avaliação da partida do Estevão seria mais positiva. Mas contra o lanterna da terceira divisão, eu acho que o Estevão poderia ter saído com mais do que um gol no rebote do Garnacho. Entendeu? E eu tô falando esse comentário em um tom crítico,
justamente pelo quanto eu valorizo o Estevão, pelo quanto eu estimo ele enquanto jogador. Para mim é o nosso melhor ponta. É melhor do que o Pedro Neto, é melhor do que o Garnacho, é melhor do que o Gittens. E justamente por isso, pelo quanto eu valorizo o Estevão, eu espero mais dele em jogos que são muito tranquilos como esse contra o Port Vale. Ele deveria ter feito mais do que um gol no rebote do Garnacho. Deveria. E eu acho que ele sabe disso. É um jogador que você vê que ele tem a mentalidade no lugar correto. Por isso que eu acho que ele vai ser um grande jogador. Seja aqui no Chelsea ou em outro lugar. A tendência é que seja em outro lugar. E aí, com relação aos brasileiros no geral, né, os 3 fizeram gol. Andrei, João Pedro e Estevão. Né, o Andrei fazendo um belo gol ali, né, mais uma pataquada da defesa do Port Vale, mas o Andrei não tem nada a ver com isso, no escanteio, né, que o Estevão bate e o Andrei consegue pegar ali na sobra. Jogo bom dos 3, né, com exceção ali do Estevão, acho que você pode pontuar isso que eu falei sobre o produto final das jogadas do Estevão. Jogo muito bom dos 3 e eu, enquanto brasileiro, nós aqui, né, boa parte do público que me assiste é brasileiro, é bom, né, ver a gente, ver os nossos brasileiros aí às vésperas de Copa do Mundo fazendo gol, sendo importantes e fazendo boas temporadas, tá? Assim, o Chelsea é uma temporada muito irregular do Chelsea, a gente sofreu aí com a demissão do Maresca, a gente tem aí sequências ruins com o Rosselló, a gente teve uma sequência ruim até a demissão do Maresca, ali em dezembro, um mês muito ruim para o Chelsea, mas num geral, eu acho que se a temporada acaba hoje, a gente ainda tem 2 meses aí, né? A gente ainda tem abril inteiro e maio. Mas se a temporada acabasse hoje, a temporada do João Pedro seria uma boa temporada, a temporada do Andrei é para se elogiar, e a temporada do Estevão é muito produtiva, mesmo com lesões no caso do Estevão. Então, enquanto brasileiro, isso é ótimo. Tenho certeza que o Carlo Ancelotti, o ex-treinador do Chelsea, Carlo Ancelotti, está sorrindo de orelha a orelha, vendo mais uma boa partida dos brasileiros do Chelsea. Enfim, é isso, né? Esse pós-jogo foi muito mais longo do que ele deveria ser, mas ele é muito mais curto do que ele normalmente é. Então, ele poderia ter tido 2 minutos, como eu falei, mas, enfim, eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar. Eu sou jornalista, no fim das contas, então é isso, gente. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acharam da partida, o que vocês acham de toda essa situação do Enzo, do Cucurella, né? Qual a expectativa para a sequência da temporada na FA Cup, na Premier League. E é isso, gente. Nos vemos amanhã, provavelmente, ou não sei. E aproveitar já, de qualquer forma, para desejar a todos aqui uma boa Páscoa e que vocês tenham aí muito chocolate para comer. Eu tenho aqui uma boa quantidade de chocolate aí que a minha namorada me deu. Coisa linda. Beijo, amor. Te amo. E é isso, gente. Um abraço. Até amanhã ou um outro momento e tchau.